Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui, depois de tanto tempo, uma nova reunião. Vamos discutir um assunto interessante, que são as úlceras de pressão. É o último tópico aí do nosso módulo de curativos. Acredito que depois que a gente acabar isso aqui, já vai dar para a gente marcar aí o dia da aula, daquele dia de imersão. Vai ser bem legal aí para quem quiser participar. Então, eu usei esses dois guidelines aí para a gente orientar a aula. E é bem interessante que a gente vai falar apenas de recomendações, que não é, que seria assim, tipo, como se fossem dicas para tentar evitar que apareçam as úlceras de pressão. Então, a gente vai usar, existe um sistema de classificação para úlceras de pressão. Então, a úlcera de pressão, existe o estágio 1, que é quando essa pele está intacta, ela tem um vermelhidão que não branqueia, de uma área geralmente sobre uma proeminência óssea. Quando tem a pele escura, às vezes não pode, na presença, não consegue ver esse branqueamento. A única coisa é que pode ser a cor diferente da região ao redor. A área pode ser dolorida, tá firme, macia, mais quente ou mais fria, conforme com a comparação com o tecido ao redor. E esse daí, então, em pacientes de pele escura, às vezes é difícil de encontrar. Quando a gente vê um paciente com a pele assim, a gente considera ele que é um paciente em risco. É um sinal que anuncia um risco. Já na categoria 2, a gente já tem uma perda parcial da espessura da derme, apresentando como se fosse uma úlcera bem rasinha, com o leito da ferida rosa, avermelhado, sem descamação. Também pode apresentar como uma bolha aberta ou rompida. Ela pode se apresentar como uma úlcera superficial brilhante ou seca, sem descamação ou hematomas. Esse estágio aí não deve ser usado para escrever lacerações de pele, queimaduras de fita adesiva, dermatite, maceração ou escoriação. Hematoma, se tiver presente, a gente tem que suspeitar de alguma lesão mais profunda. Já na categoria 3, é a úlcera aí que a gente vê mais nas fotos, a gente observa que acontece uma perda da espessura total da pele. Pode ser visível a gordura abaixo da pele, mas o osso, tendão, músculo ainda não. Pode ter presença de descamação, mas a gente consegue ver o fundo da lesão. Pode ter descolamento ou tunelamento, que é quando a lesão se estende por baixo da pele por tecidos ao redor. A profundidade ela varia dependendo do local que a úlcera tiver. A ponta do nariz, a orelha, a região da nuca, do occipital e do maléolo não tem tanto tecido subcutâneo. E essa úlcera, às vezes, da categoria 3, a gente pode achar que ela é superficial. Por outro lado, tem em áreas com mais gordura, às vezes a gente vê a úlcera profunda, bastante profunda aí nessa categoria, bastante gordura exposta. Osso, tendão não são visíveis ou diretamente palpáveis. E a categoria 4 é essa pior de todas aí, tem uma perda da espessura total e expõe osso, tendão ou músculo, ou seja, venceu a face, chegou lá no fundo. A descamação ou escara pode estar presente em algumas partes do leito da ferida. Muitas vezes tem o tunelamento, que é quando a ferida se estende ao redor. A profundidade depende da localização anatômica. No nariz, na orelha, na nuca e no tornozelo, essas úlceras podem ser superficiais, apesar de serem graves, com exposição do osso. Elas podem se estender, então, ao músculo, estruturas de suporte, como face, tendão, cápsula articular, que podem fazer até infecção da osteomielite. O osso tendão exposto é visível ou diretamente palpável, você consegue tocar nesse osso. Existem algumas que a gente não consegue falar que estágio que elas estão. A gente tem uma perda de tecido da espessura total, que a base da úlcera é coberta, às vezes por uma substância aí amarela, castanha, cinza, verde ou marrom, ou mais cara, castanho, preto, no leito da ferida. Até que a camada seja suficientemente removida para expor a base da ferida, a verdadeira profundidade a gente não consegue determinar. É quando tem essa crosta. Essa escara estável, seca, aderente, intacta, sem eritema, nos calcanhares, ela serve como cobertura natural e não deve ser removida. Então, é muito comum aí a gente ver um paciente com uma úlcera de pressão no calcânio, aí fica muito tempo deitado e apresenta aquela crosta no calcânio.
primeira coisa que tem vontade é tirar aquela crosta. Não, não se tira essa crosta nessa região, no calcânio. E existe um de profundidade desconhecida, que é quando uma área da pele está roxa ou marrom descolorida, intacta, ou uma bolha cheia de sangue devido a lesões subjacentes dos tecidos moles por pressão. A área pode ser preenchida, então, por um tecido doloroso, firme, pastoso, úmido, mais quente ou mais frio em comparação ao tecido ao redor. Então, aí uma primeira dica em relação à úlcera de pressão é comparar com o tecido ao redor, né? Se está mais frio ou mais quente, tem que ter algum motivo. A lesão do tecido profundo pode ser difícil de se detectar em indivíduos de tons de pele escura. A evolução pode incluir uma bolha fina sobre um leito escuro da ferida. A ferida pode evoluir ainda mais e ficar coberta por uma escara tênue. A evolução pode ser rápida, expondo camadas adicionais de tecido, mesmo com o tratamento ideal. Então, aí é uma úlcera que pode ser um coringa, pode se transformar em qualquer um dos estadios aí que a gente falou no começo. Existe uma escala, que é a escala de Braden, foi descrita pela enfermeira Bárbara Braden, aí nesse artigo que eu coloquei na base do slide, 1989, que é uma escala que fala para a gente algumas características em relação ao paciente, e essa escala é a mais utilizada no Brasil. Ela diz respeito à percepção sensorial, à umidade, à atividade do paciente, à mobilidade, à nutrição e à fricção e cisalhamento. A gente chama de fricção quando a pele se move contra uma superfície de suporte. E o cisalhamento é quando uma estrutura desliza sobre a outra. Então, a fricção está parada, o suporte e o cisalhamento, as duas se movimentam. É feita uma pontuação. Então, aí a gente vê o paciente com uma percepção sensorial sem limitação, com uma pouca umidade, que ele anda, com mobilidade, nutrição e não tem fricção, ele vai pontuar muito alto. Então, a gente percebe que a pontuação, quanto maior a pontuação, melhor está o paciente. Então, isso aqui é baseado na pontuação, na soma desses pontos. Tudo bem. Então, aí no risco baixo, a gente, então, uma pontuação maior, avaliação da pele sobre prominências ósseas e abaixo de dispositivos médicos, a gente hidrata a pele, gerencia a umidade, acompanha a nutrição, observa as alterações clínicas do paciente. Aí o risco moderado, a pontuação começou a cair, a gente faz as mesmas coisas e começa a ser mais intervencionista. A gente começa o reposicionamento, usa uma superfície de suporte adequada, usa, às vezes, o Mepilex nas proeminências ósseas, elevação dos calcânios associada à cobertura para a prevenção, faz o gerenciamento da umidade, acompanha a parte nutricional e observa a parte clínica do paciente. O risco alto, então, 10 a 12 pontos, começou a piorar o paciente, a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Então, temos que ver aí que tem que elevar o calcânio, porque o calcânio é um local aí muito rápido para evoluir para a escara de decúbito. E no muito alto, que é o menor ou igual a 9 pontos, também a gente faz todas essas intervenções. Então, a gente pontua o paciente, para ter uma noção do risco, mas praticamente a intervenção é a mesma em todos os estadios, né? Então, só tem que ser mais agressiva e tem que implantar essas alterações mais rapidamente, conforme o risco vai aumentando. Então, existe um conceito aí que chama força da evidência e da recomendação. A força da evidência ela vai de A até C, conforme os estudos vão piorando em relação. A evidência A é a mais alta qualidade, né? Ficou muito famoso esse negócio aí de comprovado cientificamente, né? Agora, durante o Covid. E a sigla GPS quer dizer Declaração de Boas Práticas. A gente não tem um estudo sobre o assunto, mas a gente seria como se fosse um bom senso, né? Um bom senso em relação ao assunto. Então, de A a C e o GPS. E em relação à força da recomendação, tem as duas setinhas, quer dizer que é muito positivo, uma é fraco. Na horizontal nenhuma recomendação específica, e a setinha para baixo ao contrário, é negativo. Então, a gente vai usar essa classificação nas próximas recomendações. Então, vamos começar as recomendações. Primeira recomendação, a gente considera o indivíduo com mobilidade limitada, atividade limitada e um alto potencial de atrito e cisalhamento
como risco de lesões por pressão. Então, a gente vê na figura aí vários indivíduos aí com o uso de órteses e próteses, eles são considerados indivíduos com risco de lesão por pressão. Então, não, pode ser que o paciente esteja andando na rua, né? Mas ele estando aí usando um gesso em algum lugar, ele vai estar com uma mobilidade limitada, ele pode evoluir para uma lesão de pressão. Então, como é A, que é mais alto grau de evidência, e 2 setinhas para cima, então, realmente uma recomendação positiva. A gente considera indivíduos com lesão por pressão de categoria 1 em risco de desenvolver lesão para 2 ou superior. Mesma coisa, então A, 2 setinhas para cima. Então, encontrou um indivíduo aí com esse eritema numa supereminência óssea, abra o olho. Ele pode estar evoluindo para uma lesão de pressão. Temos que intervir nesse indivíduo, nesse paciente. Considerar impacto potencial da lesão por pressão existente de qualquer estágio no desenvolvimento de lesões por pressões adicionais. Então, um indivíduo que tem uma escara de pressão, ele tem mais risco de apresentar outra escara de pressão. Então, você olha lá o calcâneo do paciente, tá com uma escara, tá lá aquela capa, provavelmente ele tem que ficar atento a sacro, dependendo de se ele deitar de lado, aí o ombro, tem vários locais aí, igual na figura aí, que a gente pode ter escara de pressão, inclusive em posição prona, né, que foi uma posição aí muito utilizada aí na pandemia. Então, a gente tem que ficar atento aí, que dá para ter escara de pressão até nos dedinhos do pé. Considerar o impacto potencial de uma lesão por pressão prévia no desenvolvimento de uma lesão por pressão adicional. Então, não tem estudo sobre isso, mas uma vez que o paciente, você fez a inspeção dele, e ele tem uma cicatriz aí por uma úlcera de pressão, então ele tem que ficar atento que ele tem uma chance aí aumentada de ter uma nova úlcera de pressão, se ele internar, ou mesmo não internado, propriamente até em casa, ele pode desenvolver essa úlcera. Considerar o impacto potencial de alterações na integridade da pele nos pontos de pressão, no risco de lesão por pressão. Então, eu coloquei uma foto aí do paciente com uma incisão aí perto da cabeça do fêmur. A presença de uma lesão de pele no local que desenvolve úlcera de pressão aí facilita aí a nova lesão. Considerar o impacto potencial da dor nos pontos de pressão no risco de lesão por pressão. Então, o paciente, se ele tem baixa sensibilidade à dor, ele pode ter aí uma facilidade em relação a ter novas úlceras de pressão. Então, ele pode ter aí uma úlcera de pressão, por exemplo, o paciente diabético aí com neuropatia no pé, ele pode desenvolver aí lesão de pressão no calcâneo. E eu já vi muita gente ser amputada por os caras de calcâneo, né? Lesão de pressão de calcâneo. A gente viu agora há pouco que a escara não deve nem ser removida e ela não indica aí um mau prognóstico, né? Então, a gente teve aula de pé diabético e a gente decide por amputação só se o paciente realmente estiver evoluindo para sepse, aí do foco sendo o pé. Considerar o impacto do diabetes no risco de lesão por pressão. Então, a mesma coisa aí, a gente tem que o paciente com lesão de pressão, ele tem uma lesão num ponto de apoio, e a gente sabe que as úlceras diabéticas também acontecem nos pontos de apoio, mas a gente vê que o mal perfurante aí acontece no ponto de apoio do paciente em pé. E a úlcera, ela acontece aí nos pontos de apoio do paciente deitado ou sentado. Considerar o impacto da deficiência da circulação, de perfusão e circulação no risco de lesões por pressão. Então, a gente vê aí várias lesões, vendo uma léula ali, uma lesão, a gente vê uma lesão venosa, a gente vê um mal perfurante plantar, e no calcâneo aí uma lesão também por apoio. Então, tem várias formas aí, tem que ficar atento que diferenciar uma lesão, o mal perfurante do diabetes para uma escara de pressão. Escara de pressão, então, é uma lesão de apoio, paciente deitado ou sentado, numa proeminência óssea. Considerar o impacto dos déficits de oxigenação no risco de lesão por pressão. Então, eu coloquei aí evidência C, não tem tanto estudo, eu coloquei, não é um déficit de oxigenação, mas aí a gente vê uma lesão por pressão feita por um oxímetro, né? Então, deixou na orelha do paciente. Ele não é um ponto de apoio, mas ele é um ponto de apoio para o aparelho, né? Então, ficou apertando muito aí, fez aí essa lesão, tem bolha já, então grau 2, pode virar um buracão aí, tem que ficar atento. Considerar o impacto do estado nutricional prejudicado no risco de lesões por pressão. Coloquei essa foto aí com bastante alimento,
para lembrar, né, que em todos os pacientes com úlcera, a gente tem que aí dar uma revisada aí no estado nutricional deles, né? Úlcera do pé, úlcera diabética, úlcera venosa, úlcera arterial, úlcera de pressão. A parte nutricional é importantíssima, né? É o tijolo que o corpo vai usar para tentar cicatrizar aquele local. Não basta aí dar remédio certo, só revascularizar, tem que melhorar o aporte nutricional, por isso que o atendimento à úlcera é multidisciplinar. Considerar o impacto potencial da pele úmida no risco de lesões por pressão, né? Então, a gente vê que a umidade aí da escala de pressão, ela não é nossa amiga, né? A gente vê aí esse paciente, tem um eritema aí na região sacral, e ali no meio tem uma área esbranquiçada, né? É a pele que está macerada. A pele não tolera muita umidade, então ela fica nesse aspecto, e isso aí facilita o desenvolvimento da lesão por pressão. Considerar o impacto do aumento da temperatura corporal no risco de lesões por pressão. Então, aí o paciente com febre, ele tem aí um risco maior aí de ter lesão de pressão, ficar atento à febre do paciente, não deixar ele fazer febre, né? Eu coloquei uma nota aí interessante, que a definição de febre é uma temperatura central maior que 38,3, né? Ou uma axilar aí de 37,2, maior ou igual a 37,2. Então, isso é o que define a febre aí por essa sociedade aí da medicina intensiva americana. Considerar o impacto potencial da idade avançada no risco de lesões por pressão. Aí eu coloquei a Rainha Elizabeth, né, nosso símbolo de longevidade. Então, realmente, quanto mais velho o paciente, mais risco ele tem de ter lesão por pressão. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com os vozinhos. Quanto mais idoso, abrir o olho aí que ele pode desenvolver uma escala de pressão rapidamente. Considerar o impacto potencial da percepção sensorial prejudicada no risco de lesão por pressão. Então, o paciente que eu falei lá, o paciente diabético, ou o paciente aí trauma raquimedular, alguma coisa ele teve que machucou aí os nervos dele de sensibilidade, então tem que ficar atento que isso aí facilita aí as escalas de pressão. Considerar o impacto potencial dos resultados dos exames laboratoriais de sangue no risco de lesão por pressão. Tem pouca evidência que fala sobre os exames laboratoriais, mas a gente tem que ficar atento, então, se o paciente tiver com proteínas baixas, tiver com anemia, então o exame laboratorial serve mais como um complementar aí das avaliações anteriores, para ajudar aí a ser mais invasivo, mais intensa a modificação do paciente, para a gente poder prevenir uma lesão por pressão. Considerar o impacto potencial do estado geral e da saúde mental no risco de lesão por pressão. Então, GPS, então boas práticas, a gente sabe aí que o paciente com um nível regular ou mau estado geral, ele tem uma tendência aí a evoluir para mais lesões por pressão do que o paciente em bom estado geral. Então, abrir o olho aí que pode estar evoluindo e você não está percebendo. Considera o impacto do tempo despendido em imobilização antes da cirurgia, a duração da cirurgia e a classificação do estado físico da Sociedade Americana de Anestesiologistas no risco de lesão por pressão relacionada à cirurgia. As pessoas aí esquecem desse tempo aí, o paciente fica parado lá na cirurgia, a cirurgia dura horas, né? Então, imagina um vozinho aí diabético, com anemia, todos aqueles complicadores que eu falei previamente, e ele vai numa cirurgia e dura 8 horas, 10 horas, às vezes já sai com um grau 2 aí na sacral, já sai com bolha da cirurgia, né? Então tem que ficar muito atento aí, pensar que se a cirurgia vai durar muito, a gente tem que distribuir melhor o peso do paciente para poder não só colocar ele na mesa cirúrgica, né? Então a gente tem que considerar tudo isso aí quando vai estimar o tempo cirúrgico. Considerar os seguintes itens como fatores de risco adicional para o desenvolvimento de lesões por pressão: o tempo na UTI, o uso de ventilação mecânica, o uso de vasopressores e essa classificação Apache 2 que está no fundo. Uma classificação difícil, aí tudo que a gente usa no computador, mas não faz na mão. Mas o uso de vasopressor é importante, o paciente com noradrenalina, aí ele tem a perfusão tecidual periférica aí diminuída, e isso facilita o desenvolvimento de úlcera de pressão. Considerar o impacto da maturidade da pele, perfusão e oxigenação e a presença de dispositivo médico no risco de lesão por pressão em neonatos e crianças.
Essa é uma fotinho bem triste, né? Ninguém quer ver um bebezinho assim, mas infelizmente acontece. E a gente tem que lembrar que até eles podem desenvolver escara por pressão, apesar de não ser muito comum, ser mais comum em idosos, mas tem que ficar atento aí, que tudo isso, com a maturidade da pele, a perfusão e a oxigenação, os dispositivos podem ajudar a desenvolver escaras de pressão. Aí a gente gosta de ver os bebês assim, mais felizes, né? Mas a gente tem que lembrar que tem que considerar o impacto da gravidade da doença e a duração da internação na unidade de terapia intensiva no risco de lesões de pressão em neonatos e crianças. Tem que lembrar que crianças também fazem escara de pressão, então tem que ficar atento a eles também. Realizar a avaliação de risco de lesão por pressão o mais rápido possível, após a admissão no serviço de assistência e, posteriormente, periodicamente, para identificar indivíduos em risco de desenvolver lesões por pressão. Então, aquela escala de Braden tem que ser aplicada rápido. O paciente está entrando aí no nosso serviço, tem que ser aplicada a escala para a gente já intervir, né? Não esperar acontecer. Uma comida de bola aí na úlcera de pressão, questão de horas aí já começa a evoluir, começam as bolhas. Tem que ficar muito atento a isso. Realizar uma avaliação completa do risco de lesão por pressão, conforme orientado pelo resultado da triagem após a admissão e após qualquer alteração no status. Então, o Braden ele pode ser refeito várias vezes ao longo da internação do paciente. Então, a gente tem que avaliar sempre o risco, pontuar o paciente para ver o que ele pode desenvolver. Desenvolver e implementar um plano de prevenção baseado no risco para indivíduos identificados como em risco de desenvolver lesões de pressão. Então, a partir do momento que você sabe ali aplicar o Braden, em cima de cada resultado, cada serviço tem que saber implementar o que vai ser feito para prevenir a lesão, né? Então, cada serviço tem uma realidade e dentro da sua realidade tem que ser tentado ser feito o máximo possível, né? Muitas vezes o paciente ele evolui bem da doença que levou ele para o hospital, mas por causa das escalas de pressão ele acaba ficando mais tempo internado. Ao conduzir uma avaliação de risco de lesão por pressão, você tem que usar uma abordagem estruturada, uma avaliação abrangente da pele, complementar com o uso de uma ferramenta de avaliação de risco com avaliação de fatores de riscos adicionais e interpretar essa avaliação usando julgamentos clínicos. Então, é pegar o Braden, aplicar e saber o que fazer com o resultado que ele der. Muito bem, então, aí seriam as boas práticas, né? Agora, vamos começar a parte mais específica. Vamos começar como que a gente avalia a pele e os tecidos. Então, a gente tem que realizar uma avaliação abrangente da pele e do tecido para todos os indivíduos em risco de lesão por pressão. Assim que possível após a entrada no hospital ou transferência para o serviço, como parte de toda a avaliação de risco, periodicamente, conforme indicado pelo grau de risco de lesão por pressão do indivíduo. Então, por exemplo, pacientes Braden de alto risco, então tem que ser diário, supondo. Paciente de risco baixo, a cada 5 dias. Né? E também antes da alta do serviço, porque às vezes o paciente sai tão sequelado que ele tem que saber, e a família tem que saber que ele tem risco em casa. Então, na alta também é ideal que seja aplicado aí a estratificação de risco. Então, inspecionar a pele de indivíduos para identificar esse eritema. Então, esse eritema, muitas vezes nós mesmos já vivenciamos um eritema semelhante, que é quando a gente carrega algo muito pesado, aí a gente solta o peso e a gente vê que nossa mão fica vermelha, né? É a hiperemia reativa. Então, a hiperemia reativa, ela fala para a gente que aquele local ficou sem sangue, né? Ficou sem sangue, entrou com hipóxia, falta de oxigênio, e o corpo vasodilatou na tentativa de aumentar o fluxo de sangue. Então, esse eritema da lesão de pressão é um passo à frente, né? Ele não branqueia, então ele fica vermelho o tempo todo. Então, existem dois tipos de eritema. Então, o branqueável, né? Que seria um vermelhinho que você aperta o dedo ou usa esse disco transparente, ele branqueia, e o não branqueável. Né? Então, o não branqueável é aquele que vai falar para a gente que aquela região ficou muito isquêmica e então o grau 1, né? O branqueável é natural, assim, às vezes as pessoas têm a pele branca e tem a mão vermelha e você aperta, ele some, isso não é um problema. Mas quando ele não branqueia, esse já entra na classificação lá do grau 1 da lesão de pressão. A gente tem que avaliar a temperatura da pele e tecidos moles, né? Então, esse termômetro aí ficou muito famoso na pandemia. Todo lugar que a gente vai tinha alguém com essa pistolinha.
Então, tem que avaliar a temperatura da pele no local aí que tá em risco. Se tiver uma diferença de temperatura muito grande em relação aos tecidos adjacentes, seja para mais ou seja para menos, aquele local está em risco. Então, tem que ficar atento. Temos que avaliar a presença do edema, né, e alterações da consistência do tecido em relação aos que tem ao redor. Então, a gente aí faz, por exemplo, esse teste do cacifo, aí ficou cacifo positivo, ficou a marca do dedo. Então, o edema, ele colabora com a lesão de pressão. Então, considerar o uso de um dispositivo de medição de umidade ou edema subepidérmico como complemento da avaliação clínica de rotina. Então, existem hoje dispositivos, como esse da foto, que a gente consegue medir a umidade da pele. Então, a umidade da pele é ruim para a gente, no sentido da lesão. Então, a gente precisa de uma pele mais seca. Então, se o paciente estiver tendo uma pele muito úmida, tem que ser revisto o que está sendo feito. Às vezes, o paciente está passando o tempo aí molhado de urina, às vezes está escorrendo soro e não está percebendo, né? Às vezes, só um sorinho que escapa de um equipo vai por baixo do paciente e no dia seguinte isso daí favoreceu aí a lesão de pressão. Então, avaliar a pele com pigmentação escura, considerar a avaliação da temperatura e da umidade como importante estratégia de avaliações complementares. Então, às vezes, a gente não consegue ver a pele direito, então a gente usa algum dispositivo que meça temperatura e umidade e a gente consegue avaliar melhor a pele. Avaliar a relevância, então, de realizar uma avaliação objetiva do tom da pele, usando uma cartela de cores ao realizar a avaliação da pele. Então, às vezes, você não sabe se aquela região está mais clara ou está mais escura, você vai evoluir para necrose, por exemplo. Então, existe aí essas cartelas de cores que podem auxiliar aí na estratificação, para saber qual é a pele natural do paciente e o que está acontecendo na região que você está avaliando. Tudo bem, agora vamos falar, agora que a gente entendeu como avalia a pele, a umidade, a temperatura, a cor, que são os cuidados preventivos da pele, o que fazer para a gente tentar prevenir a lesão. Então, a gente precisa implementar um regime de cuidados com a pele que inclua manter a pele limpa e adequadamente hidratada. Então, adequadamente hidratada é quase tendendo a seca. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que limpar a pele imediatamente após episódios de incontinência. Então, fez xixi, fez cocô, tem que ficar atento para se limpar. Evitar o uso de sabonetes e produtos de limpeza alcalinos. Então, o ideal é que a gente use produtos neutros. E proteger a pele da umidade com produto de barreira. Então, o Cavilon, igual é na foto, é excelente. Ele é um pouco caro, mas ele consegue durar aí até 5 lavagens, né? Então, você passa lá no paciente que está, por exemplo, fazendo xixi nele mesmo, e ele ajuda aí a prevenir, aí proteger a pele. Ele é um produto de barreira muito bom. Evitar esfregar vigorosamente a pele com risco de lesões por pressão. Então, o paciente aí, às vezes vai tomar banho no leito, aí vai lá, esfrega forte, como se estivesse limpando muito o paciente. Cuidado, né? A pele desses pacientes aí, eles já estão sofrendo aí de ficar acamado, aí você vai lavar ele com força, acaba dando problema no paciente. Usar produtos de incontinência de alta absorção para proteger a pele em indivíduos com risco de lesão por pressão e com incontinência urinária. Então, aí o fraldão, no caso, aí ele consegue absorver bastante, não há problema usar, não pode falar assim, o paciente não vai gostar, não, usa porque isso daí protege mais, ajuda, né, junto com produtos de barreira os demais, a tentar evitar lesões por pressão. Considera o uso de tecidos com baixo coeficiente de atrito para indivíduos com risco de lesão por pressão. Então, essa aqui é muito interessante e eu coloquei aqui vários itens para a gente comparar. Só para vocês terem uma ideia, o coeficiente de atrito da lã no nosso braço, no antebraço, ele é similar ao coeficiente de atrito que acontece aí quando passa o aço no aço. Olha que coisa, né? Então, a gente tem aí produtos, aí, o algodão, tudo é muito, muito áspero, né? Então, o poliéster, a poliamida. Então, aí, se possível, usar tecidos, lençóis com baixo coeficiente de atrito, né? Porque quanto maior o atrito, pior é aí a fricção e pior é o cisalhamento. Então, a gente tem que ficar atento aí ao tecido que está sendo usado no paciente. Às vezes, uma mudança aí da rouparia da cama aí do paciente já faz uma grande mudança aí no risco dele ter uma nova lesão.
Usar uma cobertura de espuma multicamadas de silicone macio para proteger a pele de indivíduos em risco de lesão por pressão. Então, coloquei aí um exemplo, aí um protetor multicamadas que usa no calcânio, né? Então, a gente põe no calcânio e isso daí ajuda a proteger lesões por pressão. Muito bem, pessoal, deu tempo aqui do Zoom. Eu vou encerrar essa aula e vou mandar de novo lá o link. Tentar mandar o link. Até mais.